Vamos a um novo episódio do podcast Desabafos de Psicólogos. Hoje vou falar de 5 coisas que aprendi a acompanhar psicólogas. O que ninguém te diz sobre o que realmente transforma uma carreira clínica. Há coisas que só se aprendem acompanhando pessoas. Não em livros, não em formações, no contacto real com quem está dentro da profissão a tentar, a errar, a crescer. Ao longo dos anos, tive o privilégio de acompanhar dezenas e dezenas de psicólogas em momentos muito diferentes das suas carreiras. Recém-licenciadas, com tudo por descobrir, psicólogas com 10 anos de prática se sentiam presas, psicólogos a meio de uma crise silenciosas que não sabiam nomear. E o que aprendi com elas não estava em nenhum manual. Hoje, neste episódio, quero partilhar contigo 5 dessas aprendizagens, não como teoria, como aquilo que vi acontecer, vezes suficientes para perceber que não é acidente, é mesmo padrão. E os padrões, quando os reconhecemos, deixam de nos controlar. É isso que eu te convido a ouvir a seguir ao genérico. Desabafos de psicólogos, o lado invisível de quem escuta e às vezes precisa de ser ouvido. Dado por Sandra Costa, psicóloga, psicoterapeuta, supervisora e mentora de psicólogos. Vamos à primeira aprendizagem. A insegurança não desaparece com mais formação. A primeira coisa que aprendi foi também a que me surpreendeu logo no início, posso-vos garantir. A insegurança clínica não está relacionada com o nível de formação que a psicóloga tem. Porquê? Porque, olhem, encontrei psicólogas com 2 mestrados, especializações, 3 pós-graduações, centenas de horas de formação acumuladas que me diziam, em sessão de supervisão ou mentoria, com a voz um pouco mais baixa, mas eu ainda não me sinto segura. E por outro lado, encontrei psicólogas com percursos mais simples, mas com algo muito claro dentro de si sobre quem eram e o que faziam. E essa clareza traduzia-se numa presença clínica muito mais sólida. Então vocês estão a ver que eu estou aqui a falar de 2 polos diferentes. De um lado, por vezes aqui psicólogas muito bem, já tinham gastos imenso dinheiro e formação, imensa energia a assistir às mesmas. E do outro lado, se calhar, podiam haver algumas psicólogas com não tantas horas, mas se calhar com um método mais claro a nível e que desenvolveram melhor o seu raciocínio clínico. A insegurança não é um déficit de conhecimento, foi à conclusão que eu cheguei, é uma relação ainda não resolvida com o próprio saber. É como, imagina, nós termos ali no recipiente o nosso conhecimento, o nosso saber, só que não nos sabemos relacionar com esse mesmo recipiente. Ficamos a olhar para ele, a contemplá-lo, está cheio de informação, está ali, blá 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 blá, parece que está sempre ali num burburinho, mas a psicóloga não sabe como é que acede a essa informação e depois como é que a põe na prática. Quando uma psicóloga não confia no que sabe, mais formação não vai resolver. Pode até agravar. Chega mesmo a esse ponto. Ou seja, ter o efeito contrário e dar à psicóloga a crença de eu já devia saber isso, eu afinal eu não sei. Ou seja, reforçar a crença incondicional. Eu sou um fracasso na psicologia, por exemplo. Parece que em vez de munir, vai fazer o efeito contrário. O que transforma a insegurança não é saber mais, é aprender a usar o que já sabe, com intenção e confiança. Então, a primeira é a insegurança
não desaparece com a formação. Vamos à segunda. Sem estrutura clínica, o esforço não chega. Vamos lá ver. Então, a segunda aprendizagem demorou mais tempo a perceber, porque realmente esta que eu vos disse agora da formação foi muito clara. Vi psicólogas muito dedicadas, muito presentes, muito cuidadosas com os seus pacientes, sem sombra de dúvidas, muito empáticas, que chegavam ao fim do dia exaustas e com a sensação de que não tinham avançado nada nas consultas daquele dia. E quando começávamos a olhar para o trabalho delas em detalhe, percebíamos o mesmo padrão. Muito esforço, pouca estrutura clínica. Sessões conduzidas por intuição. Casos acompanhados sem uma formação clara, ou seja, sem compreender verdadeiramente como é que os vários aspectos se ligavam dentro da vida do paciente. Intervenções que reagiam à semana do paciente em vez de seguirem um plano terapêutico com direção. O esforço estava todo lá, a intenção também, mas sem estrutura, o esforço dispersa-se. E a psicóloga fica com a sensação de que está sempre a começar do zero com aquele paciente. A estrutura clínica não é rigidez, pelo contrário, é o que liberta a psicóloga para estar verdadeiramente presente, porque ela tem um plano. Imaginem, isto é como, lá está, a tal história do GPS, vocês, se calhar, vocês próprios já usaram nas vossas consultas. Uma coisa é eu ter um plano para ir daqui a Lisboa, sinto-me mais segura, porque sei por onde é que eu tenho que ir. Outra coisa é não fazer ideia por onde é que vou, quais são as estradas, se é uma autoestrada, se é uma nacional, se vou parar, se não vou, se há maneira de parar, de me regenerar, de me alimentar, etc. Por isso, quando, lá está, sabes para onde vais, podes dedicar toda a atenção a como chegar lá. Perfeito. Então, já temos aqui duas aprendizagens, vou passar para a terceira. Regular emoções em sessão é uma competência, não um traço de personalidade, já vão entender. A terceira coisa que eu aprendi foi das que mais impacto teve na minha forma como trabalho. E eu também tinha a minha própria experiência, para além de verificar isso nas outras psicólogas. Durante muito tempo havia a ideia implícita de que algumas psicólogas eram naturalmente mais reguladas nas suas consultas, mais calmas, mais contidas, e que essa calma era uma questão quase de personalidade, traço da personalidade, mas não é. Claro que aqui entram também as funções executivas. Pode haver colegas com maior capacidade de autorregulação emocional e outras com menor. Mas o que distingue uma psicóloga que sai de uma sessão, de uma consulta difícil inteira, ou seja, que ela sai bem emocionalmente, e uma que sai drenada, com imagens a ecoar e o corpo tenso, não é a personalidade, é o treino. Pois é. E é, por exemplo, como aos médicos. Os médicos também fazem esse treino de, por exemplo, comunicar, que deve ser das coisas mais difíceis de se fazer, comunicar, por exemplo, um luto, uma morte. Acredito que o médico, nas primeiras vezes, sinta muita dificuldade a se fazer esse tipo de comunicação. Claramente que ele, ao longo do tempo, vai se treinando, até que, embora ele sinta a empatia dos familiares, ele consiga dar essa notícia com, digamos, mais regulação emocional. Então, eu aprendi que a regulação emocional dentro da consulta é uma competência que se desenvolve com intenção e que sem ela o custo do trabalho clínico acumula de forma que a psicóloga muitas vezes não consegue nomear. Fica irritável sem perceber porquê e muitas das vezes fica irritável não é com os seus pacientes. Já sabemos depois onde é que vai ficar, onde é que vai colocar essa emoção. Vai ser provavelmente com os seus familiares ou com os seus amigos em casa. Dorme mal ou então vai ter, lá está, sintomatologia de dificuldades de sono ou problemas de alimentação. Começa a endurecer com mecanismos de defesa.
ou de evitamento, por exemplo, evitar certos pacientes porque sente que não tem capacidade para os atender, ou pelo contrário, às vezes até faz o efeito oposto, ela funde-se emocionalmente com a dor dos pacientes. Nenhum destes caminhos é sustentável e ambos têm solução, mas essa solução começa por reconhecer que regular não é desligar, não é estar em embotamento afetivo, é aprender a estar presente sem nos perdermos na dor ou no relato do nosso paciente. Isto é de facto uma competência que se treina. Quarta aprendizagem. O isolamento profissional é o risco mais subestimado da profissão. Eu já falei disto no outro episódio, mas é importante reforçar esta aprendizagem. Então, e também, porque é que eu já falei disto no outro episódio? Porque também é uma das âncoras que me faz fazer este tipo de trabalho com as minhas alunas, supervisandas e mentorandas. Vi que o isolamento faz a uma psicóloga, o que o isolamento faz a uma psicóloga ao longo dos anos. Não é um colapso dramático, é uma erosão lenta. As ondas batem naquelas pedras, dia após dia, ano após ano, e vai fazendo moça. A psicóloga que trabalha sozinha, sem pares, sem supervisão, sem espaço de partilha honesta, vai perdendo aos poucos a capacidade de se questionar. Não porque deixa de querer crescer, mas porque o crescimento precisa de fricção, precisa de outro olhar, precisa de alguém que faça a pergunta que nós próprios não conseguimos formular. E o que vai acontecer com estas psicólogas, quando elas finalmente encontravam um espaço de pares real, genuíno, sem julgamento, foi quase sempre o mesmo, um alívio que não sabiam que precisavam, ou seja, eu mostrei-lhes como satisfazer uma necessidade que elas nem sabiam que tinham. Digam lá, isto não é... Às vezes o que eu noto é que as pessoas que não estão na mentoria, ou mesmo na supervisão, mas mais claramente na mentoria, porque se trabalha diariamente durante 6 meses, elas não percebem que precisam disto e muitas acabam por não entrar no programa e eu quando faço reunião com algumas delas vejo que elas necessitariam entrar ou que estariam prontas para entrar. Somente depois de estar durante 6 meses em acompanhamento é que elas dão conta, meu Deus, como é que eu fazia antes sem isto? Elas percebem finalmente que são as únicas com aquelas dúvidas, que o que sentiam não era sinal de incompetência, não, que eram simplesmente profissionais a fazer uma profissão muito exigente, sem a rede que ela merece. O isolamento não é neutro, tem um custo, e esse custo cresce em silêncio durante anos. Percebem? Porque nós sabemos que somos seres sociais, precisamos de partilha, precisamos nos sentir incluídos e quando encontramos alguém que nos dá lá está, que nos consegue satisfazer esta necessidade, nós nunca mais, e eu vejo nas minhas alunas, nunca mais voltam a ser a mesma psicóloga. Por fim, a quinta aprendizagem, saber não é o mesmo que aplicar. Aqui começa tudo a ficar com as orelhas levantadas. Então, e porquê? Porque esta é a mais honesta que eu tenho para partilhar. Eu encontrei psicólogas que sabiam o modelo CORE, TCC, que os vários momentos, como é que se fazia a avaliação, os vários momentos da intervenção, a lógica de todas as fases da intervenção, psicoeducação, reatribuição cognitiva, exposição, experiências comportamentais, follow-up, a prevenção da recaída, follow-up, sabiam isso tudo. Sabiam também os pilares da formação daquele modelo teórico, os ciclos de manutenção, as intervenções também depois adaptadas a cada uma das perturbações, mas às vezes dentro da sessão ficam bloqueadas. Não porque não soubessem, mas porque saber e aplicar são dois processos completamente diferentes. Saber acontece no nosso cérebro, não é?
Aplicar acontece no nosso corpo, na presença, na relação. Vejam a diferença. Por isso que eu vos digo que quando faço formação, quando eu planeio formação, eu não posso só planear uma formação que seja só para entrar no cérebro. Ela tem que ser uma experiência vivida. Sob pressão, e é por isso que eu vou ter um evento especial no dia 24 de outubro e que tu podes ter muito interesse em saber, e já agora convido-te que se realmente tu gostavas de ter uma experiência diferente de tudo que se vê até agora, ou seja, uma experiência presencial que seja feita na relação, no momento, no corpo e não só teórica, escreve-me nas minhas páginas, nas minhas redes sociais ou manda-me um e-mail, porque pode ser do teu interesse. Bom, mas continuando. Então, estava-vos a dizer que, sob pressão, nós psicólogas, com um paciente real à nossa frente, com um silêncio que pesa, com uma resposta inesperada que muda o rumo da sessão, a ponto de saber e aplicar não se constrói com mais teoria. Posso-vos dizer, constrói-se com uma prática supervisionada, com um espaço para errar e perceber o que é que aconteceu, porque às vezes o problema é quando quando erramos e não sabemos que erramos. Como é que nós vamos aprender a fazer diferente? Com alguém que nos ajude a traduzir o conhecimento e a ação clínica real. E quando essa ponte existe, algo muda na forma como a psicóloga entra na consulta. Entra com menos medo, entra com menos tensão física, entra com mais intenção e com a sensação de que tem ferramentas, não apenas o conhecimento, que sabe aplicar na prática. Estas são então as 5 aprendizagens e elas têm uma coisa em comum. Nenhuma delas se resolve sozinha. Insegurança precisa de um contexto seguro onde seja nomeada. A falta de estrutura precisa de um olhar externo que a identifique. 3. A regulação emocional precisa de treino intencional. 4. O isolamento precisa de comunidade. 5. A distância entre o saber e aplicar precisa de acompanhamento próximo. Não te estou a dizer isto para criar dependência, porque eu, quando estou a fazer supervisão, eu ensino, ou mentoria, eu ensino como é que se faz, para que as colegas comecem a fazer por elas próprias, comecem a treinar e comecem a perceber a lógica. Estou a dizer-te isto porque foi o que aprendi a ver psicólogos a crescer e a ver o que acontecia quando esse suporte não existia. A carreira clínica é longa, se Deus quiser, não é? Estamos aqui para durar. Merece ser construída com base sólida. Se tu te reconheceste em algum destes padrões, podes escrever aqui ou fazer um like no vídeo ou escrever, isso vai ajudar a que o vídeo chegue a mais psicólogos, que esse é o objetivo. Não quer dizer que tens um problema, é porque és uma psicóloga honesta e suficiente para reconhecer onde ainda podes crescer. E isso por si só já é muito. Também, se achares que faz sentido, podes partilhar este vídeo com um colega, porque assim nós vamos ficar mais unidos como classe profissional. Espero que este episódio tenha feito pensar e que possa contar contigo num próximo episódio mais adiante.